Olá pessoal, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos novamente ao meu canal Moisés Silva, Poesias e Poemas. Para quem gosta de poesias, de poemas, de filosofia, de teologia, de coisas belas da vida, este é o canal. Já fazia algum tempo que eu queria gravar esse vídeo falando de uma temática que com certeza vai levantar possivelmente muitas críticas, talvez críticas contra, a favor, mas que ao meu ver é de suma importância para o debate poético, para o debate literário, para todos aqueles que estão envolvidos neste meio, né? Para aqueles que comungam deste sentimento de ler poesias, de ler poemas, trabalhos literários, criação. Então eu vou falar hoje, de maneira breve, sobre o porquê eu gosto mais de escrever texto poético do que texto científico, propriamente dito, texto acadêmico, essas coisas. Então eu quero começar, antes de falar sobre os cinco pontos que eu observo como sendo pontos de entrave e diferenciais entre a escrita poética e a escrita acadêmica. Antes de começar a falar sobre esses 5 pontos, eu vou falar fazer duas pequenas citações aqui do Hegel, uma de teor científico e uma outra de teor poético. A primeira diz assim, na estética no caso, Hegel na estética ele vai dizer que qualquer que seja o objeto de uma ciência e qualquer que seja a própria ciência, em 2 pontos se deve demorar a nossa atenção. O de que tal objeto existe, e o outro, o de saber se é aquilo que ele é, ou seja, saber aquilo que propriamente dito que esse objeto seja. Segunda passagem de Hegel lá na estética ainda por outro lado, ele vai dizer, transbordando em poesias e cânticos, a alma liberta-se do sentimento concentrado, o conteúdo, dor ou alegria, que se fecha em si mesmo, fica aberto agora ao ser representado, a sua concentração rompeu-se e a alma recobrou a liberdade. Então, esses dois textos é uma dualidade bem expressiva para a gente tratar daquilo que queremos tratar neste vídeo. O primeiro ponto que eu observo de diferença entre os dois tipos de texto, lembrando assim que eu particularmente, o primeiro escrito de suma importância que eu escrevi na área da ciência, na área da academia, o primeiro texto acadêmico que eu escrevi foi uma dissertação de mestrado para o programa de Teologia Livre do Seminário Nacional de Teologia de Minas Gerais, que eu já expliquei em outros vídeos. E a poesia ela veio conseguintemente, após eu começar a escrever alguns livros, comecei a me dedicar à poesia também. Então esse é um ponto. Então o primeiro ponto que eu observo nessa questão toda é a liberdade de escrita para se criar novas perspectivas sobre a vida. Ou seja, sem regras formalizadas para se escrever e criar, e há muito mais chance de se atingir novos patamares do que através daquilo que já está pré-estabelecido. Ou seja, com a questão da poesia, com a questão dos textos literários, você tem muito mais liberdade do que para se criar, né, do que aquilo que já está pré-estabelecido através dos textos científicos acadêmicos, que tem suas próprias áreas recortadas aí dentro da ciência, e em muitas das vezes você não consegue atingir novos patamares, porque você não consegue se desamarrar desses pré-estabelecimentos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que assim, existe uma maior facilidade para se atingir a essência das coisas através dos textos poéticos, ou seja, a ciência é muito restrita para se investigar coisas que competem às ciências do espírito, como a metafísica. Já a poesia não, ela adentra essa esfera de maneira efetiva através do atingimento do absoluto, que é o objetivo da arte, como o próprio Hegel poderia dizer. Então, a ciência fica muito restrita nesse sentido, né? Por exemplo, como podemos estudar o campo, sei lá, do psicológico? Aí vamos entrar na psicologia, né?
Mas será que a psicologia tem condição de atingir todos os patamares dentro desse campo? Como, por exemplo, a poesia ou a literatura que vai desbravar isso de uma maneira mais efetiva? Porque se a gente for observar os melhores psicólogos, os melhores, vamos dizer assim, os melhores criadores da teoria da psicologia, de certa forma, eles têm uma certa tendência para a poesia, para a filosofia, que são ciências do espírito, que são áreas que estudam as coisas sublimes. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre a maior capacidade de representar o drama existencial do ser humano. Então aqui reside um problema muito premente e de extrema importância para o ser humano em si. Diderot ele vai dizer ao Abade Condillac que uma criança pode muito bem pôr os seguintes questionamentos e chegar nas seguintes conclusões. Ou seja, o que fiz para existir? Entretanto, não vejo por que não teria ele os dois verbos sinônimos, existo e sofro, um para a prosa e o outro para a poesia. Tal como temos as duas expressões vivo e respiro. Então aqui é uma dualidade sobre a crise existencial do ser humano que, muito embora Diderot tenha sido um ateu, alguém que não, talvez um fatalista, sei lá, um nihilista, ele coloca aqui duas situações que a gente observa de forma gritante na sociedade atual, principalmente no século XXI, era da pós-modernidade que estamos vivendo, ou seja, existo, sofro, vivo, respiro. Isso para mim é algo extremamente complexo vamos dizer assim, de se não aceitar, de não colocar essas questões como algo existente, porque muito embora a gente tenha religião, a gente tenha terapias, a gente tenha várias coisas que nos tirem do mundo crítico que nós vivemos, não tem como a gente desvincular essa dualidade existencial do viver e do sofrer. Em quarto lugar, eu quero falar sobre o maior território para se explorar as potencialidades dos objetos estudados. O campo de pesquisa da ciência se limita a objetos que já estão dados. Isso é fato indiscutível. É um campo que não abarca os sentimentos e as emoções em sua totalidade. Então, voltando lá na parte 2, no segundo ponto, que fala sobre maior facilidade para se atingir a essência das coisas, a gente vai observar perfeitamente que a ciência não tem condição de estudar, por exemplo, o grau de amor de alguém, de raiva. Então essas coisas acabam ficando limitado dentro do campo de atuação propriamente dito.